Quem é que tá aí, ô Garrafa? Tá a Cláudia Aparecida de Moraes, da Atena. Ela mora há 21 anos na Itália, trabalha no Hospital San Donato, em Milão, 7 anos no pronto-socorro e está acompanhando de perto esse aumento aí de casos na Itália. Bateu recorde essa semana também. Olha, nós já conversamos com ela, foi uma das entrevistas mais emocionantes e que passaram eh, realmente o terror que a Itália estava vivendo no momento, não é? Era uma coisa assim terrível e que acho que de ontem para hoje já tivemos a quebra do recorde que havia sido batido antes, não é? É, haviam morrido, pelo menos antes do jogo que eu fiz, foi sábado, nós tivemos 10 mil mortos, mais de 10 mil casos, aliás, mais de 10 mil casos na Itália. De anteontem para ontem, 11 mil casos. E a Cláudia está aqui com a gente recebe a Cláudia com o maior prazer. A Cláudia mora há muito tempo na Itália e ela foi uma dessas heroínas que, como enfermeira, todas trabalharam aí com corpo clínico, médicos e tal, nessa pandemia que atingiu a região de Milão, principalmente na Itália, levando tantas vidas, né? E agora parece que está chegando no sul da Itália. Lugares que não foram afetados estão sendo atingidos e a situação começa a ficar grave, não só na Itália, mas no mundo inteiro, né? Mas, Cláudio, eu gostaria que você, que teve um relato tão pessoal e tão emotivo, sobre. Porque é difícil você falar dessa crise, a não ser por estatística, por número de mortes, número de internados, ou então sob o ponto de vista científico, vai ter vacina, não vai ter vacina, mas você deu uma entrevista tão importante que você falava da sua experiência pessoal atendendo diretamente a quem estava atingido pela Covid. Você foi uma das primeiras pessoas a dizer a velocidade do vírus em que a pessoa chegava contaminada. Hoje é um pouco diferente, porque já estão conseguindo alguns remédios, né, que não curam a doença, mas que diminuem o efeito da doença, e principalmente não causa a morte. Já tem anticoagulantes, já tem corticoides, para você aliviar a vida do paciente, para que ele não chegue e não morra rapidamente. Mas naquela época, que não se conhecia a doença, que se estava diante de um inimigo diferente, as pessoas morriam rapidamente. Você chegou a dizer isso até entre lágrimas. Cláudio, eu espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem. Você ficou durante muito tempo afastada da sua família aí na Itália. Deve ser muito difícil você estar num país que não é o seu país e ainda não podendo conviver com a sua família. Você pode me passar, Cláudia, qual é a situação nesse momento da Itália? Porque a Europa, a gente sabe que está fechando tudo, que está determinando lockdown, e o Reino Unido parece que vai decretar, Madrid decretou lockdown, estado de emergência e toque de recolher na França. Mas na Itália os casos estão crescendo assustadoramente. Bom dia aí, boa tarde, mas é um prazer tê-la de novo aqui, Cláudia. Bom dia da Atena, bom dia a todos os escutadores, os ouvintes. Realmente, a situação é muito preocupante, mas não é como no mês de março. Porém, não esperávamos que o número fosse assim tão alto. Ontem foram 11.705 novos casos, são 8% das pessoas testadas. Fizeram ontem 146 mil e alguma coisa de exames, e desses 8% positivos. O número das terapias intensivas são em aumento exponencial. O número de mortos não, graças a Deus, como você mesmo falou, nós estamos conseguindo conter ainda esses números. Por enquanto, o governo está tentando fazer de tudo para evitar o lockdown. Ontem à noite assinou uma medida provisória com restrições muito importantes, que tem gente que é a favor, tem quem é contra. Porém, eu acho que seja necessária.
os bares vão ter que tem horas para fechar, tem um toque de recolher a partir de ontem, as praças, os lugares públicos têm que ficar vazios, os restaurantes e os bares podem ficar abertos até meia-noite, só que todas as pessoas têm que estar sentadas. Existem regras para tentar flexibilizar o horário de trabalho e os horários da escola, para tentar diminuir as pessoas dentro dos transportes públicos, e os hospitais estão reorganizando. A máquina organizativa se colocou mais uma vez em ato, e nós, profissionais de saúde, estamos não acho uma palavra em português certa, cansados, com as forças chegando no limite, porque nós não esperávamos que voltasse assim tão rápido. A Itália foi um dos países mais problemáticos no início, foi o segundo país com mais problemas no início da pandemia. Agora, nessa segunda onda, estávamos conseguindo conter, o resto da Europa piorou tudo antes, como você falou, a Inglaterra, a França, a Tchecoslováquia está com um problema muito grande, e agora estamos indo nós com valores exponenciais. E o que preocupa são a falta de lugar nas terapias intensivas, sem precisar de tirar esses leitos das outras patologias, né? Porque, por enquanto, ainda não fechou só para o Covid. Ontem já estamos com 750 pessoas nas terapias intensivas em toda a Itália. É um número muito alto. Por enquanto, estamos conseguindo resolver este problema, mas estamos organizando para poder aumentar sem precisar de tirar os lugares, os leitos dos outros problemas. E é muito preocupante, é muito sofredor. Eu, por enquanto, não estou isolada da minha família aqui, mas estou me sentindo isolada daí, porque eu queria muito ir visitar a minha família aí, não posso, por diversos motivos, pelas restrições que tem de saída e entrada do país, pela necessidade do meu trabalho agora, porque está faltando muito médicos e enfermeiros, porque muitos abandonaram a profissão, muitos foram para outros lugares, muitos estão cansados, morreram também. Ontem morreu 3 médicos aqui na Itália, então tudo pela falta de consciência, talvez, de todos nós. É um vírus que hoje nós podemos dizer que conhecemos. Quero até deixar uma mensagem muito importante, porque agora aí a curva vai descer, como foi aqui no início do verão. Mas se não aparecer uma terapia que resolve, resolutiva, e a vacina daqui até na próxima primavera daí, significa que aí também vai voltar a subir. E se evita com precauções higiênicas e o uso da máscara. As pessoas precisam de se conscientizar de que o vírus existe, de que ele está presente, de que ele não foi extinto e que a forma melhor de resolver, de combater ele, é usar a máscara. Como aprendemos que para evitar a AIDS se usava o preservativo, para evitar o coronavírus se usa a máscara e se lava constantemente as mãos. São práticas simples, mas que muita gente minimiza, pensa que é muito pouco, talvez por ser tão simples, não dá a importância que é. A própria OMS já emitiu um comunicado se dizendo contra a lockdown, porque a economia do mundo está quebrada. Ninguém aguenta mais. E fora isso, já se reconhece uma patologia dentro da patologia, que essa patologia é uma patologia psicológica. Tem muita gente que não consegue ficar mais dentro de casa. As pessoas não estão aceitando. Em todos os países que se decretou lockdown no começo da doença, até pelo medo, todo mundo aceitou, tacitamente, toque de recolher, quarentena e tal. Agora, da Europa,
A discussão é séria. Quando o cara quer decretar lockdown, ele enfrenta uma séria discussão de que bares não querem fechar, restaurantes não querem fechar, os caras não querem ficar confinados mais, querem sair às ruas, porque diz que o contato ainda ao ar livre não significa a maior fórmula de contaminação, a maior forma de contaminação. Enfim, ninguém no mundo aceita mais, porque ficou muito tempo preso, ficar preso dentro de casa. Isso é um reconhecimento até da agência reguladora, que é a Organização Mundial de Saúde. Mas você falou o que é fundamental. Acho que as pessoas têm que ter a consciência de que tem que lavar as mãos, manter o distanciamento e usar máscara. No Brasil, ninguém vai ficar confinado mais. Isso é uma bobagem dizer, não ficou. Ficou durante um determinado tempo, mas a maioria das pessoas de periferia, até para poder comer, se arriscaram a morrer para levar comida para dentro de casa. Não houve quarentena, coisa nenhuma no Brasil. Aqui dizia-se que respeitou-se a quarentena em São Paulo. Mentira, não respeitou quarentena coisa nenhuma, ninguém respeitou, porque a maioria das pessoas mora em comunidade, não dá para fazer quarentena dentro de casa com um cômodo, 8 pessoas morando. E se o cara não sair para trazer comida para casa, não sobrevive. Então as pessoas não ficaram presas aqui e nem vão ficar. Então, respeitar essas regras de ouro que você falou, eu acho que é o fundamental. Mantenha a máscara, respeite o distanciamento no mínimo 1,5 m e lave as mãos toda hora que você puder. Use álcool gel toda hora que você puder. Não vai dar mais para você controlar a doença com confinar as pessoas. Os governos europeus ainda estão insistindo. Repito, tem toque de recolher na França de 9 às 6 da manhã, 9 da noite às 6 da manhã. Ninguém anda, a não ser que tenha permissão e que precise disso. Estado de emergência em Portugal, que foi tão bem no controle da primeira onda, agora está vivendo o estado de emergência, que é um estado antes do estado de exceção, que o cara bota exército na rua e se o cara não voltar para cá, leva tiro. Esse é o estado de exceção, está quase nisso. E os países estão enfrentando uma outra crise, que é essa que você falou, que nós estamos vivendo aqui ainda, porque a gente diz que acabou a pandemia, mas com 800 mortes por dia, 700 e poucas mortes por dia, você não pode dizer que a pandemia acabou. Com o número de casos chegando a milhões, você não pode dizer que a pandemia acabou. Se você é o segundo país do mundo em número de mortos, você não pode dizer que a pandemia acabou. A Índia vem aí, passa a gente, mas mesmo assim o quarto colocado vai demorar a chegar no Brasil, se chegar. Mesmo porque aqui os casos continuam aparecendo todo dia. Então a gente está longe de acabar com a pandemia. Podemos estar no tal de platô, mas estamos longe de acabar com a pandemia, mas ninguém vai voltar para dentro de casa mais. Então eu sugiro que siga essas regras de ouro. Agora, você citou um detalhe importante. O que afetou muito o combate à doença é que ninguém sabia como usar, pelo menos, remédios paliativos, o que diminuiu muito o número de mortos que hoje entra no hospital. As pessoas que entram no hospital morrem menos, mesmo aqui no Brasil, do que em qualquer outro lugar. Existe um coquetel de remédios que se aplica para não deixar o cara nem chegar à UTI. Mas, além disso, tem um outro aspecto. Os médicos brasileiros, como aí, os enfermeiros brasileiros, como aí, o hospital, o sistema público de saúde, o sistema de saúde está cansado. E isso afeta, às vezes, decisão, não é? Isso deixa o cara mais exposto à doença. E outra coisa que você falou, muita gente ou deixou a profissão momentaneamente, ou realmente deixou a profissão com medo de morrer, ou saiu do lugar que tinha muita gente contaminada. Isso pode prejudicar muito, é o fator que mais pode prejudicar, porque os médicos e enfermeiros diretamente estão cansados de lidar com a doença, cansados e com medo, e com toda razão, porque são linha de frente. Não? Cansado. Nós estamos desmoralizados, sem forças. E é o que eu escuto de todos os colegas. É capilarizado. Todos dizem a mesma coisa. Que se voltar como março, falam, eu vou ficar em casa. Não me interessa, porque não aguento mais.
Tenho certeza que não, tenho certeza, eu gosto de pensar sempre positivo. Primeiro, de que não vai acontecer como março. E segundo, que se acontecer, o dever fala mais alto e não creio que teremos coragem de abandonar o barco, se o barco estiver afundando. Esperando que essas medidas restritivas tenham resultado, de que as pessoas possam entender, para evitar um lockdown. Estão falando de que, no máximo, a proposta foi de fazer um lockdown na semana de Natal, onde todo mundo fica em casa. Só que com os números em aumento daqui até o Natal, é bem longe, então não sei se o sistema sanitário vai conseguir resistir até lá. Estamos nos adequando, nos preparando, tentando organizar a administração sanitária do hospital onde eu trabalho, estão fazendo um trabalho magnífico, tentando organizar a estrutura para separar duas partes. E vamos ver como serão os resultados. Eu gosto de pensar positivo, gosto de pensar que logo vai sair uma vacina, que a terapia está respondendo para a maioria das pessoas, então, como você falou, não, o número de pacientes que precisarão de um tratamento intensivo penso que vai diminuir bastante, como tem diminuído, e o que eu peço é para as pessoas se cuidarem. Por favor, se cuidem, porque nós somos limitados. Você acompanhou de perto a evolução dessa doença, você esteve ali na linha de frente, você viu de perto pessoas morrerem, né? Você viu, você foi a primeira pessoa a falar aqui de decisões de médicos europeus que tinham que decidir. Nós vamos optar por salvar essa pessoa que tem chance de sobreviver mais do que aquele de mais idade, que esse vai morrer. A probabilidade é maior. Você viu? Você foi a primeira pessoa a dizer isso aqui. E causou um impacto muito grande a sua entrevista. Porque as pessoas começaram como você, a chorar. Porque você disse que os médicos choravam quando tinham que tomar essa decisão. Mas foi a primeira pessoa a dizer. Aqui no Brasil, acho que tinha visto esse tipo de decisão in loco. Olha, vamos optar por aquele paciente que tem mais chance de sobreviver, não é? Agora, você que sentiu de perto a doença, quais foram os sintomas que mais chamaram a atenção e que caracterizam que é realmente coronavírus, diferente de uma gripe? E a gente deu sorte de pegar um verão bem quente aqui. Se bem que aí você destacou uma outra coisa importante. Você foi a primeira pessoa a dizer que esse vírus resistia bem ao clima, né? Depois descobriu-se que ele se adapta ao clima mais quente. E que você fez uma comparação, você falou, olha, não está tão frio aqui, está entre 10 e 15 graus, que é mais ou menos o que vocês vão enfrentar no inverno aí. Mas agora vem o inverno europeu, né? O inverno europeu, você pegar uma segunda onda no inverno europeu, os casos aumentando do jeito que estão aumentando, e as pessoas se recusarem a lockdown ou a ficar dentro de casa, pode ser mais grave a segunda onda aí na Europa do que aqui. Mas uma pergunta importante de fazer, porque o povão que está ouvindo aqui, ele fica sem saber o que fazer e não discute-se, por exemplo, casos pontuais e que são fundamentais para a pessoa identificar quando ela deve procurar o sistema de saúde para saber se está com coronavírus. Dentre os casos todos que você viu, e foram milhares, não é? Quais são os sintomas principais que você observou que realmente era caso de coronavírus? Ok. Ótima pergunta, que assim as pessoas esclarecem um pouco. Primeiro, se você teve contato com alguém e depois você descobriu que ele está positivo ao coronavírus, a partir desse dia, primeira coisa, não se desespera. A segunda, cria um diário de temperatura. Controla diariamente por 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, a temperatura, se está com febre, porque um dos primeiros sintomas é a febre. Depois é uma tosse seca, você perde o olfato e o paladar, dá uma dor no peito porque você está tossindo muito
e isso é um sinal de que está já com o início de pneumonia, aí esse é um momento, obviamente, se você teve um contato com uma pessoa, você tenha uma maior precaução versus as pessoas que estão perto de você. Você usa máscara, você toma muito cuidado com a higiene, com o que toca, faça esse diário. Se aparece febre, tosse e perdeu o olfato e o paladar, é hora de você procurar um profissional de saúde. Não se automedica. Máximo você abaixa a temperatura com o remédio que você é acostumado, mas procura um profissional de saúde, porque ele é a pessoa que pode te dar o conselho melhor. Olha, Cláudia, foi um prazer mais uma vez conversar com você. Espero que todos da sua família estejam bem aqui no Goiás, né? Sim. E espero que você tenha a oportunidade de voltar o mais rápido possível para o Brasil para rever os seus familiares. Foi um prazer enorme falar contigo e eu espero que essa tal segunda onda não seja tão grave aí na Europa e que você e os seus familiares e todos, né, estejam protegidos desse inimigo que a gente pensou seria mais fácil de ser combatido, mas está longe ainda da gente derrotar esse inimigo, porque mesmo com a vacina, a gente pode ter uma vacina segura, como é a tal de Coronavac aqui no Brasil, mas a gente não sabe da eficácia da vacina. Né? Quer dizer que mesmo depois que a gente tomar a vacina, que houver a vacinação, nós vamos ter que esperar pelo menos de 6 meses a quase um ano para saber se deu certo ou não a tal vacina. Não é? Cláudia, muito obrigado, fica com Deus, foi um prazer falar contigo. Obrigada a vocês, o prazer foi meu, obrigada. Tchau, Cláudia. Saúde acima de tudo.